Nosso módulo agora é de administração de recursos materiais. Então, nós vamos ver classificação de materiais, tipos de classificação, gestão de estoque. Então, vamos ao primeiro item. Na classificação de materiais, o objetivo da classificação é definir uma catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação de todos os materiais componentes do estoque da empresa. Então, classificar é uma ação básica para você saber exatamente o que você tem e a quantidade daquilo que você tem. Ela é primordial e permite um controle eficiente dos estoques, procedimentos de armazenagem adequados e operacionalização do almoxarifado de maneira correta. Então, na classificação de materiais, o que nós temos? Nós temos o relacionamento, entre as partes envolvidas, o levantamento de todos os componentes, características para permitir que você entregue o produto certo no momento certo para a produção, transformar isso em bens e serviços para atender a demanda dos consumidores, ok? Então, seguindo em frente. Aliado à simplificação, o que é isso? É a redução do número de itens. Como assim, Mônica? Imagine o seguinte, eu trabalho com parafusos. Adianta eu ter 100 tipos diferentes de parafuso para fazer a mesma coisa? Isso seria uma coisa o quê? Ilógica, extremamente custosa e extremamente danosa para o sistema de estoques da empresa. O ideal é que eu tivesse o quê? 2, no máximo 3 tipos de parafuso. No máximo, de preferência, a menor quantidade possível de variações. Então, aliada à simplificação, é necessário a especificação do material com descrição minuciosa para entendimento entre consumidor e fornecedor. Ah, o cliente quer um prego. Ok. Que tipo de prego? Ah, ele quer um prego de cobre, ele quer um prego de metal, ele quer um prego grande, ele quer um prego pequeno, ele quer um prego fino, ele quer um prego grosso, ou seja, há milhares de combinações possíveis apenas para um prego. Então, o que o cliente quer exatamente? Ah, eu quero um prego de metal de 5 centímetros, com cabeça redonda, ou com cabeça chata, ou com cabeça angular, o que for, para colocar em determinado produto, ou para colocar numa determinada caixa, ou para colocar em qualquer lugar. Então, isso tem que estar bem amarradinho. A normalização é aplicada também a peso, medida e formato. Então, quando você vai relacionar peso, medidas e formato, você também utiliza essa normalização, essas normas. Classificar é agrupar o material. Então, quando eu estou classificando, eu estou agrupando o material de acordo com a forma, com a dimensão, com o peso, com o tipo e com o uso. Entendido? A classificação, cuidado com isso, não deve gerar confusão. Ah, eu quero um prego. Imagina se eu começar a misturar todos os pregos. Você vai levar gato por lebre. A classificação deve ser feita de maneira que cada gênero de material ocupe seu respectivo local. Produto químico não pode ficar perto de alimento. Produto químico perde produto químico e não reajam entre si, tá bom? Então, basicamente,
falando, o processo divide-se em registro, identificação, codificação e catalogação. Mas cuidado que isso varia de autor para autor, tá? Então vamos em frente. O Viana, ele diz que um bom método de classificação deve ter algumas características próprias, como, primeiro, a abrangência. Tratar de um conjunto de características, em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Por quê? Toda hora surge um material novo. Toda hora alguma coisa está sendo substituída por outra. Então, um sistema abrangente permite o quê? Que você absorva, que você classifique todos esses elementos. Segundo, flexibilidade. Permitir a interface entre os diversos tipos de classificação, de modo que se obtenha uma ampla visão do gerenciamento de estoque. Ou seja, que o meu sistema possa ser adaptado ao do fornecedor quando necessário. Isso permite o quê? Uma relação mais direta. Então me manda o item 020, 020, 020 do teu sistema aí. Isso permite o quê? Não haja erro. Você peça exatamente o produto certo, na quantidade certa, na qualidade certa, tudo certo. Terceiro, a praticidade. A classificação deve ser simples e direta. Você fazer uma classificação tipo senha, né? Nzinho, K maiúsculo, 0, 7, né? Pzinho, Ozão. Meu povo, esquece. Isso é inviável. Então, continuando. A classificação, ela pode ser dividida em 4 categorias, segundo lá o Fernandes. Quais são? Primeiro, a identificação. Segundo, a codificação. O quarto, a catalogação. Isso na visão do Fernandes. Cuidado que varia de autor para autor. A identificação. A identificação é a primeira etapa da classificação e a mais importante. Por quê? Simples, é a visão de sistema. Então você tem entrada, processamento, saída e feedback. É isso, nosso sisteminha? Então, o que acontece? Se eu entrar com a identificação errada, o que eu vou ter? Uma classificação errada. Simplesinho assim. Quando é que eu vou achar o produto que eu quero? Nunca. Literalmente falando. Quando a gente fala num sistema de itens dentro de uma empresa, a gente não está falando normalmente de 3 itens, de 300 itens. E muitas empresas, né, dependendo do porte da empresa e do que ela faça, você vai ter o quê? Mais de 30 mil itens no acervo lá da empresa, no estoque da empresa. Então, identificou errado, classificou errado. Nunca mais você acha aquilo. Consiste na análise e registro, corta aí vem um N a mais, e registro das características físico-químicas e das aplicações de um determinado item em relação aos outros. Isso é, estabelece a identidade do material. Exemplo, caneta. Quantos tipos de caneta nós temos? Caneta esferográfica, caneta hidrocor, caneta marca-texto. Ou seja, quais as cores? Também, dezenas e dezenas de cores diferentes lá. Então, ponta grossa, ponta fina, ponta média. Ou seja, identifiquei errado, classifiquei errado. Simples assim.
alguns dados para se identificar os materiais. Então, o que a gente precisa? O tamanho, exemplo, o prego. A gente tem prego de vários tamanhos. O acabamento. Como é que é feito isso? Por exemplo, quando você compra um taco, ele já vem com verniz, já vem sem verniz, tá? O tipo de material e aplicação. Então, é um instrumento, Então, é um item para vedação de teto ou para impermeabilização de tetos, de telhados lá. As normas técnicas, as especificações lá que aquele material contém. As referências, a referência do fabricante. O acondicionamento, como é que ele tem que ser guardado? Por exemplo, filme fotográfico, que hoje pouco se usa, mas profissionais, muitos profissionais altamente gabaritados ainda usam, ele tem que ser acondicionado em embalagens que mantenham a temperatura baixa. Não precisa muito. Sorvete. Como é que você vai acondicionar sorvete? Em refrigeradores. A cor do que você está usando, os fabricantes daqueles produtos. Então, todos esses elementos servem para identificar. Exemplo, uma caneta esferográfica Bic. Bic é o fabricante, mas Bic já se tornou o quê? Referência em marca de caneta. Então, falou em Bic, todo mundo sabe que é aquela caneta de corpo transparente esferográfica. Nos métodos de identificação, a gente tem o método descritivo, quando se identifica o material pela sua descrição detalhada. Todas as características físicas que tornem o item único, independentemente da sua referência ou fabricante. Então, vamos lá. Caneta esferográfica preta de 9 milímetros, deixa eu ver, de corpo transparente. Né? Então, eu descrevo tudo lá. Descrição é um método descritivo. Referencial. Esse método atribui uma descrição ou uma nomenclatura apoiada na referência do fabricante. Caneta esferográfica Bic, caneta preta Bic, caneta azul Bic. Qual a vantagem de um sistema em relação ao outro? Quando eu não sei exatamente o que é, eu preciso muito do método descritivo. Para quê? Na hora que eu precisar, por exemplo, medicamento. Medicamentos não tão populares, eles têm que ter o quê? Uma identificação detalhada da composição química, dos ingredientes, das indicações, das contraindicações, tudo isso. Principalmente para quem? Para o médico. Né? Para o médico tornar aquele produto conhecido ou saber como é que aquele produto funciona. Então, descritivo, ele é perfeito. Agora, e quando eu já conheço o medicamento? Exemplo, o Tilenol. Se eu já conheço o medicamento, apenas a referência já me basta. Tá bom? Segundo elemento, a codificação. Codificação, colocar código. Guarda assim. É a segunda etapa da classificação e tem como objetivo atribuir um código representativo, de modo que se consiga identificar um item pelo seu número e ou a letra. Então, o Fernandes, de novo, ele fala que há 3 tipos básicos de codificação. Pessoal, cuidado com os autores. Por quê? Como as bancas normalmente não colocam a referência bibliográfica, então a gente tem que ter visão ampla. Ou seja, são sempre 3 tipos de codificação? Não, pode ter mais, depende do autor. Então, basicamente, 3, ok? Então, o sistema alfabético,
o alfanumérico, o numérico, também chamado de decimal. Então vamos lá. O alfabético representa os materiais por meio de letras. Então a gente vai ter o alfabeto de 1 a 26 letras. Muito usado na codificação de livro. Então, falou em letras, né? Sistema alfabético, aplicação básica, codificação de livro. Possibilita associar letras com característica do material. Então, por exemplo, prego, o P de prego. Ah, isso facilita? A beça. Se fosse alfinete, A. Se fosse borracha, B. E assim por diante. Então, eu tenho lá, né? O P barra AA. Seriam pregos 14 por 18 lá. Pregos, né? P barra AB. Pregos 16 por 20. E assim vai. Então, o que eu vou fazendo? Para cada elemento, eu vou colocando lá. Tá? Qual o problema desse tipo lá? Isso daí é uma referência direta? É meio que uma referência meio que direta e indireta, né? Porque o P, beleza, você sabe que é prego, né? Ou você pode deduzir que é prego. Agora, o AA e o AB, você precisa ter o quê? Um guia, uma catalogação para poder entender o que significa isso, tá bom? Vamos lá. O sistema alfanumérico. Falou em alfanumérico, lembra de placa de automóvel. Então, você vai ter placa lá, né? X, Y, Z, 0, 0, 0, 0. Exemplo. Isso é um sistema o quê? Alfanumérico. Então, falou em alfanumérico, lembra de placa de automóveis. É a combinação de letras e números. Permite um número de itens em estoque superior ao sistema alfabético. Porque o alfabético só vai o quê? De A até Z. 26 letras. Normalmente dividido em classes. Então, você parte o quê? Da esquerda para a direita. Então, o primeiro é o grupo. O segundo elemento é a classe. E os números, código e indicador. Então, você vai do maior para o menor. É o que a gente fala, né? Do gênero para a espécie. Entendido? Sistema numérico ou sistema decimal é o mais utilizado pelas empresas, pela sua simplicidade e com possibilidade de itens em estoque e informações incomensuráveis. Então, esse sistema numérico decimal, ele traz uma gama maior de combinações. Então, exemplo A, a gente tem 05, material de escritório, que seria a classificação geral. Subitem 02, caneta esferográfica, classificação individualizadora. Então, aqui a gente já tem o 05, aqui nós temos o quê? 05, 02. Okay? Depois, o 01 é um subitem do 02. Então, marca alfa. Ou seja, eu tenho, né, a caneta de escrita fina na cor azul. Isso é uma classificação definidora. Então, seria 05, 02, 01. Então, o item 05, 02, 01 é uma caneta esferográfica, marca alfa, cor azul, escrita fina. O sistema numérico pode ter uma amplitude muito grande e com enormes variações, sendo uma delas o sistema norte-americano, que é o chamado Federal Supply Classification, com a seguinte estrutura. Então, nós temos, né, 2 elementos para o grupo, 2 elementos para a classe, 6 elementos
para o código de identificação, um elemento para o dígito de controle. Isso faz lembrar o quê? Isso mesmo, conta bancária. Então, nós temos o banco, não é isso? A agência, a conta corrente e o dígito. Então, quando eu coloco, né, quando eu coloco lá 33, né, 479, né, 0, 0, 0, 0. Eu estou fazendo o quê? Referência ao banco, referência à agência, referência à conta e o dígito de controle. Então, essa ideia aqui possibilitou o quê? Multiplicidades de aplicações. Então, você vai da esquerda para a direita, do gênero para a espécie. Entendido? Do macro para o micro. O sistema UNS-PSC é uma convenção hierárquica definida em 1998 pelas Nações Unidas, de âmbito mundial e usada para classificar todos os tipos de produtos, materiais e serviços. Então, essa classificação surgiu lá com as Nações Unidas, por isso que começa com o N, United Nations, ou seja, Nações Unidas. Ela traz uma única convenção de codificação, de onde todas as organizações podem obter os recursos. Todas as entidades do UNS-PSC são identificadas com 8 dígitos, um código numérico estruturado dos sistemas, e um adicional, um sufixo de 2 dígitos, que identifica a função do identificador do negócio. Então, o sistema UNPSC é a tentativa de criar um padrão único de nível mundial. Vamos entender. Então, o que nós temos? O primeiro grupo aí, tá? É o segmento, ou seja, o segmento. O segundo, a família. O terceiro, a classe. O quarto, commodity, mercadoria. O quinto grupo lá é a função do meu negócio. Então, nós temos Então, nós temos 5 níveis. Os 2 primeiros, segmento. Depois, a família. Depois, a classe. Depois, mercadoria. Por último, função do negócio. Tá? Então, o que isso quer dizer? O que isso vai possibilitar? Acontece o seguinte: eu quero uma cadeira universitária vermelha. Eu quero comprar essa cadeira no local que seja mais barato, independentemente da região ou do país. Quero comprar muitas cadeiras, quero comprar 1000 cadeiras. Ou, melhor, 10.000 cadeiras. Cada país ou cada fabricante vai ter o quê? A sua codificação, não é isso? Codificações distintas. Então, um vai dizer que é a cadeira 00503 2. Ou
perdão. Outro vai dizer que a codificação 25B, A, D, né? 5, 3. Outro vai dizer que é o A, B, 1, 2, 5, 7, 9. Ou seja, o que quer dizer isso? Samba lerê. Se eu tivesse uma codificação universal para a cadeira vermelha, então, vamos supor, né? 01, 00, 01, 03, 04, 05. Isso daqui fosse cadeira vermelha universitária. Cadeira vermelha universitária acolchoada. Pronto. Os meus problemas estariam acabados ou minimizados. Por quê? Porque como a codificação é única, então seria só jogar esse código aqui na internet ou num sistema unificado e apareceria todos os fornecedores de cadeira vermelha do mundo e o valor que cada um cobra pela sua cadeira. O que isso faria, né, com os sistemas da empresa? Primeiro, o enxugamento dos sistemas. Segundo, o dinamismo. E terceiro, fomentaria o comércio, porque você poderia ter um intercâmbio maior de compra e venda. Então, voltando aqui no nosso exemplo. Então, esse exemplo aqui, do segmento 43, é informação tecnológica de previsão do tempo. A família 20, componentes para informação tecnológica. A classe 15, acessórios computadorizados de computadores. O commodity 01, né, que seria lá a mercadoria. Cabines para ligar computadores às dotas. E o business function, função de negócio, 14, ou seja, varejo. Então vamos lá. Então, só para resumir aí, uma identificação errada gera uma classificação errada. Então, primeiro a gente identifica e depois a gente codifica. Na codificação, nós temos 3 sistemas básicos: alfabético, alfanumérico e sistema decimal ou numérico, que é a mesma coisa. Sistema alfabético, principal vantagem, associar a letra ao item. Limitação, somente 26 elementos lá que a gente tem. Sistema alfanumérico, exemplo, placa de automóvel. Maior amplitude, porque você tem letras e números. Sistema decimal é o mais conhecido e o mais utilizado no mundo todo. Várias aplicações. Para encerrar, qual o melhor sistema que existe? O melhor sistema que existe, primeiro, ele tem que estar adequado às necessidades da empresa. Segundo, ele tem que estar condizente com a realidade do mercado. Então, nisso ganha uma enorme vantagem o sistema decimal. Por quê? Senha de banco, né? Acesso às informações de empresas no mundo todo. E a gente está querendo fazer um sistema universal. A gente está querendo fazer, não. As Nações Unidas estão querendo fazer um sistema universal. Esse sistema universal vai permitir que empresas de qualquer parte do mundo possam cotar ou possam comprar produtos em qualquer parte do mundo, fomentando o comércio e, consequentemente, o desenvolvimento da indústria. Agora, o que a gente não pode esquecer é que uma codificação errada também é extremamente danosa. Identifiquei errado, codifiquei errado, eu vou gerar o quê? Uma classificação errada. Então, todos esses elementos, eles estão o quê? Diretamente envolvidos.
mais por uma necessidade para atender a demanda da empresa do que propriamente às vistas do consumidor. Porque para o consumidor, esse sistema é um sistema transparente, ou seja, ele não vê, na sua grande maioria. Quando você pede uma resma de papel, você não quer saber qual é a codificação que a empresa tem para aquilo. O que interessa é somente o papel que você recebe. Entendido? Até o próximo módulo.